Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos iniciar aqui a parte de desenvolvimento web e vamos começar por focar aqui na parte do Git e GitHub. Basicamente o Git e o GitHub são duas tecnologias e repositório que nos permitem nós estarmos a utilizar aqui um projeto para conseguirmos fazer aqui uma partilha desse projeto e um controle de versões do projeto. Basicamente o Git é uma tecnologia que permite fazer aqui um sistema de controle e versionamento de projetos e que nos permite nós fazermos também a partilha desse projeto pelas várias pessoas que estejam envolvidas no mesmo projeto. Assim, desta forma, nós conseguimos colocar o nosso projeto com um conjunto de versões e partilhá-las, neste caso, através, por exemplo, do GitHub, para um ou outro conjunto de pessoas. Neste vídeo, vamos começar a incluir aqui o Git nos nossos projetos. Então, eu vou começar por abrir aqui o Visual Studio Code e basicamente isto aqui nós vamos testar no Visual Studio Code porque é o ambiente que nós vamos estar a trabalhar nas próximas sessões. No entanto, qualquer outro sistema que tenha aqui compatibilidade com o Git, como por exemplo no caso do Visual Studio, como no caso do Android Studio que nós vamos trabalhar e outras tecnologias, todas elas permitem nós estamos aqui a fazer a integração com o Git e com o GitHub. Neste caso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui o nosso novo projeto e vamos criar aqui um primeiro projeto para fazermos aqui esta utilização. Eu vou aqui, File, e vou colocar aqui Open Folder. E neste Open Folder, eu vou aqui ao meu ambiente de trabalho e vou criar uma nova pasta, a que eu vou chamar DWI, Desenvolvimento Web Iniciação. E dentro desta pasta, eu vou criar então aqui mais informações. Neste caso, para já, eu vou manter apenas aqui esta pasta. Se eu carregar aqui esta minha pasta, eu consigo ter aqui esta como sendo a apresentação inicial. Algo que eu costumo desmarcar é aqui esta primeira parte, de forma a que esta janela não seja apresentada logo de início. No entanto, é mais ou menos indiferente ela estar ali ou não. No entanto, nós não vamos utilizá-la, por isso não há qualquer problema. Basicamente aqui nós estamos a olhar para o nosso ambiente de desenvolvimento e aqui neste ambiente de desenvolvimento nós conseguimos ver o que é que nós estamos a trabalhar. Neste caso, deste lado, eu tenho aqui com o nome da pasta que nós definimos, este DWI. O que é que me permite aqui fazer? Eu começar aqui a adicionar ficheiros e pastas. Por exemplo, se eu vier aqui e vou aqui colocar de um lado e do outro estes meus dois elementos, e eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou abrir aqui a pasta e deste lado o que eu vou fazer vai ser criar aqui uma nova pasta. Então eu vou clicar neste segundo botão que eu tenho aqui em cima que me diz New Folder. Então se eu clicar aqui e colocar aqui uma pasta, por exemplo, imagens, e der aqui um Enter, reparem o que acontece. Pura e simplesmente a minha pasta é apresentada na pasta. Da mesma forma como se eu chegar aqui e adicionar uma nova pasta e colocar aqui, por exemplo, áudios, a pasta vai ser apresentada também aqui deste lado. Reparem, algo que nós vimos na última sessão foi relativamente aqui à parte dos ícones, do Material Icon Icons. O objetivo é mesmo, nós temos aqui esta apresentação. Reparem, esta pasta, como é uma pasta de áudios, automaticamente ela tem aqui uma apresentação com um símbolo de uma clave de sol. Então, nesta forma, eu consigo, ou neste caso aqui com o símbolo de uma nota musical, permite-me então, eu mais rapidamente conseguir perceber o que é que aquela pasta quererá dizer. Porque é que neste caso a imagens aqui não está com esta, com uma designação diferente, com uma apresentação diferente? Precisamente porque eu estou a escrever em português. Então se eu colocar aqui e se renomear esta pasta para Images, ou Image, okay? Ou IMG, eu automaticamente consigo tirar daqui esta apresentação. E reparem, tudo o que nós fazemos a alteração aqui deste lado, ele reflete também deste lado e vice-versa. Então, posto isto, e nós aqui vimos isto para pastas, mas para ficheiros é exatamente a mesma coisa. Posto isto, nós conseguimos trabalhar aqui esta apresentação e conseguimos colocar aqui tanto pastas como ficheiros. Se nós clicarmos aqui neste do lado esquerdo, por isso simplesmente eu vou criar um ficheiro. Mas reparem, eu vou criar um ficheiro dentro da pasta de imagens. Então se eu clicar aqui fora e agora sim criar um novo ficheiro, reparem que o ícone do ficheiro está na mesma ordem vertical onde estão todas as pastas. Então eu vou chegar aqui e vou criar aqui, por exemplo, notas.txt.
e automaticamente foi criado aqui este fecheiro. Posso também chegar aqui e vou criar aqui um outro fecheiro, por exemplo, documento.docx. Ele automaticamente identifica-me como isto se fosse um documento Word. Da mesma forma posso chegar aqui e colocar a imagem.jpg e ele automaticamente apresenta-me aqui com o ícone de uma imagem. Tudo isto são elementos que eu consigo adicionar aqui e neste caso eu estou a criar aqui fecheiros em branco, no entanto eu poderia estar a criar esses fecheiros reais e estar a colocá-los aqui dentro. No caso, o que nós vamos querer fazer é trabalhar estes nossos fecheiros de uma forma mais direta, de uma forma mais concisa. Então, na prática, eu vou querer criar aqui fecheiros específicos. Então, vou selecionar tudo isto e eu cliquei no primeiro elemento, premi a tecla Shift e cliquei neste último elemento, ou neste caso, nos topos ou no topo e no fundo da lista. Faço aqui um delete, digo que sim senhor, quero eliminar os meus documentos, ele automaticamente elimina documentos e pastas. Eu vou fechar aqui também estas duas abas que me estão aqui a ser apresentadas. Ora, primeira coisa, eu quero que esta pasta que eu estou a criar seja criada uma pasta como sendo no repositório do Git. Para isso eu vou necessitar do seguinte, eu vou aqui ao meu terminal e vou abrir aqui novo terminal. Para eu abrir aqui o terminal, ou para eu verificar se o Git está a correr aqui na minha máquina, eu pura e simplesmente posso fazer isto de duas formas. Uma delas é chegar aqui e escrever Git. Se eu chegar aqui e escrever Git e der um Enter, o que vai acontecer é que temos duas hipóteses. Ou ele me apresenta aqui uma mensagem semelhante a esta, em que ele me dá aqui a informação de que eu posso colocar aqui outras informações, ou ele me dá uma mensagem de erro. Por exemplo, eu vou colocar aqui Git com 2 T's, que é um código errado, e vamos ver qual é ser o erro que ele nos vai dar. E reparem, ele dá-me aqui esta informação a vermelho. Isto identifica-me que o Git não é um comando válido, neste caso aqui o Git com 2 T's. No caso de vocês já terem instalado o Git e de ele vos estar a dar este erro, o que é que eu vos aconselho? Fechem o Visual Studio Code e voltem a abrir. O que acontece é que se o Visual Studio Code estava aberto a quando da instalação do Git, o que vai acontecer é que ele não vai recarregar o Git e então não é apresentado. Então, nesse caso, fecham o Visual Studio Code, voltam a abrir e pura e simplesmente o processo estará recarregado e então conseguiremos então voltar a utilizar o Git ou utilizar o Git então agora pela primeira vez. No caso, nós já verificamos que não dava aqui mensagem de erro e podemos ainda fazer aqui git --version para verificar qual a versão que está instalada. Neste caso eu tenho aqui a notificação que a versão que eu tenho instalada é 2.35.1 Windows 2. Neste caso será esta a versão que eu estou a correr. No caso vocês estarem a correr uma versão mais antiga, caso ela tenha aqui a versão 2.30 a partir dessa, não haverá qualquer problema. Na prática o que nós vamos utilizar será algo muito simples, muito direto, a base do Git, e em termos de utilização, em termos de mais-valias, vocês terem uma versão mais atualizada, não há diferença substancial em termos de funcionalidade, ok? Por isso, se tiverem uma versão diferente desta, não há partida, não há qualquer problema. Da mesma forma que se tiverem uma nova versão, à partida poderá haver aqui alguma situação em que eu posso não estar a trabalhar neste momento com algo novo, mas na prática isto será à partida apenas o necessário. Ora, então, neste caso nós acabamos de criar aqui este projeto e o que eu vou fazer é começar a construir aqui alguns ficheiros. Vou começar por criar aqui um novo ficheiro em que eu vou chamar aqui readme.md. Basicamente, os ficheiros readme.md será um ficheiro específico do repositório do GitHub, em que basicamente nos vai permitir, nós temos ali uma identificação do que é que aquele repositório faz e uma descrição acerca do repositório, daí que este ficheiro vai ser um ficheiro que nós vamos colocar aqui e que vamos depois também implementando e utilizando. Agora, depois deste readme.md, eu vou inicializar aqui o meu repositório. Basicamente, eu vou fazer aqui git init.
E o git init será o primeiro comando que nós temos que fazer para podermos inicializar aqui um repositório. E reparem, nós passamos a ter aqui um U à frente deste ficheiro. E temos a informação aqui de untracked. Basicamente isto está-nos a identificar que este ficheiro não está a ser rastreado. Não estou a fazer um controle de versão deste ficheiro. Algo que nós vamos querer já perceber o porquê e como é que o começamos a rastrear. Como é que vamos conseguir adicioná-lo efetivamente aqui ao repositório. O que é que eu vou querer fazer? E isto é algo que é necessário vocês fazerem de uma forma inicial para nos permitirmos nós estarmos a trabalhar com o repositório de forma correta. Isto é um processo que vocês só têm que fazer uma vez e que têm que o fazer no início, que é configurarmos os dados de quem está a trabalhar com o repositório. Neste caso, eu vou configurar os meus dados. Então eu vou fazer aqui git config --global user.name e vou colocar aqui o meu nome, entre aspas, Bruno Santos, e vou dar aqui um Enter. Basicamente, desta forma, eu estou a identificar que qualquer gravação que eu faça dentro deste repositório será o Bruno Santos que fez essa alteração. Da mesma forma que nós fizemos aqui a parte do nome, nós vamos ter que fazer exatamente a mesma coisa para o e-mail. Então vou clicar seta para cima para repetir o comando anterior e vou apagar toda esta informação até ao user. E vou agora colocar aqui email. E dentro, aqui vou colocar o meu e-mail com que eu quero trabalhar. Então, neste caso, eu vou colocar o meu e-mail pessoal e vou dar aqui um Enter. Okay? Neste caso, eu tenho já configurado tanto o meu username como o e-mail do meu username. Ou seja, neste caso, eu tenho a minha identificação feita. Muito importante. Nada me impede de eu chegar aqui e colocar um e-mail que não é meu ou um nome que não é o meu. Ou seja, isto aqui é extremamente importante para nós conseguirmos identificar, mas não garante a autenticidade de cada utilizador. Ou seja, sempre muita atenção a estas questões. Algo que nós vamos querer fazer agora vai ser começar a trabalhar em termos de repositório. O que é que eu vou fazer? Eu vou ir inicializando já um bocadinho aquilo que nós vamos fazer mais à frente, criar aqui um novo ficheiro e vou-lhe chamar aqui como nome index.html. Basicamente HTML vai ser uma página web e vai ser algo que nós vamos trabalhar mais para a frente. Neste caso, nós estamos a criar apenas como sendo um ficheiro, não estamos a fazer aqui mais nada. Aqui neste caso nós estamos a dar aqui algumas informações, vamos fechar. E o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer agora verificar o estado do meu repositório. E para verificar o estado do meu repositório, eu vou fazer aqui um git status. E este git status, basicamente, ele identifica-me aqui um conjunto de informações que são importantes. Algumas delas nós ainda não vamos ver o que é que são, no entanto, são informações, elas importantes. Nós estamos a identificar aqui que estamos na branch master, que ainda não temos commits feito e que todos estes ficheiros que nós temos aqui são ficheiros que não estão a ser rastreados. Reparem que eu tenho aqui um U à frente de cada um destes ficheiros, que serão então aqui os meus ficheiros untracked, os ficheiros que não estão a ser rastreados. Então o objetivo será eu agora fazer aqui uma adição deste meu ficheiro ao meu repositório de forma a que eles sejam rastreados, que sejam aqui trabalhados. Então para isso eu vou fazer aqui git add index.html. No caso de eu estar aqui a começar a escrever, eu posso utilizar aqui a tecla tab para ele automaticamente me ir completar o nome do ficheiro. Neste caso, eu com um ponto barra antes, não há qualquer problema. Se eu fizer isto, der aqui um Enter, automaticamente o que acontece é que o meu ficheiro index.html passa a ter aqui um A, ou seja, ele neste caso ele foi adicionado ao index. Neste caso este index não tem nada a ver com o index.html, basicamente é o índice de ficheiros que estão a ser rastreados. E vou fazer a mesma coisa ao outro ficheiro, ou seja, vou aqui e vou fazer agora readme.md e ele automaticamente vai fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, eu tenho aqui que ele também foi adicionado então aqui ao index. O objetivo agora é eu pegar nestes dois ficheiros e fazer aqui uma gravação desses ficheiros.
Vamos antes disso voltar a repetir, eu carreguei no seta para cima para repetir os comandos anteriores, vou correr novamente este comando git status. E ao criar este comando git status, ele informa-me, atenção, tem aqui alterações para serem commitadas, para serem gravadas. Então, neste caso, eu tenho aqui a informação dos 2 ficheiros que ainda não estão a ser gravados. Algo que, e fazendo aqui um parênteses, algo que muitas vezes é importante é nós conseguirmos fazer aqui uma gravação dos ficheiros sem estarmos a carregar diretamente aqui esta informação de ficheiro um a um. Vamos imaginar que nós temos aqui muitos ficheiros e queremos adicioná-los a todos. Então eu posso pura e simplesmente chegar aqui e adicioná-los todos de uma vez ao meu repositório. Para isso eu faço git add ponto. E ao fazer aqui este ponto, aqui neste caso ele não vai fazer alteração porque eu já tinha todos os meus ficheiros adicionados, mas neste caso o que eu iria fazer era pegar em todos aqueles ficheiros e adicioná-los então ao meu repositório. O que acontece é que então eu a partir deste momento tenho os meus ficheiros gravados e prontos para serem commitados. Então o que eu vou fazer agora é efetivamente aqui um commit. Okay? Basicamente o commit é a criação de um ponto no tempo em que eu guardo quase como sendo uma cópia do meu trabalho. Vamos imaginar o seguinte, eu estou a fazer aqui um projeto qualquer, okay? Por exemplo, estou a fazer um documento, um relatório de um trabalho qualquer, estou a fazer um documento de investigação, estou a fazer um relatório, estou a fazer um livro, estou a fazer o que for. Basicamente eu vou gravando versões do meu documento e posso gravar as versões com determinados elementos. Posso dizer, aqui terminei o capítulo 1, aqui terminei o capítulo 2, aqui adicionei, por exemplo, alterei o tipo de letra, aqui alterei a dimensão das minhas imagens, fiz várias alterações aqui ao mesmo projeto. Aqui neste caso o commit vai me marcar essas alterações. Basicamente serão as milestones do meu projeto. Então basicamente eu vou chegar aqui e vou fazer git commit -m, e o M será de message, e eu aqui devo identificar muito especificamente aquilo que eu estou a fazer nesta gravação. Então eu vou aqui abrir aspas e vou dizer adicionados ou criados ficheiros vamos escrever isto direito, ficheiros readme.md e index.html, ou seja, eu estou a especificar muito direitinho o que é que eu fiz neste commit, o que é que eu estou a fazer em termos de alterações. Desde a última vez que eu fiz um commit, que neste caso eu ainda não tinha feito, é o primeiro, o que é que foi feito? E eu estou a dizer, foram criados estes 2 ficheiros, que na prática foi efetivamente o que eu fiz. Então vou dar aqui um Enter, e reparem, automaticamente os meus A's desapareceram dali. E desaparecendo dali porque me identifica que os meus ficheiros foram gravados e que estão gravados exatamente como estão no repositório. Não há alteração qualquer feita após esta gravação. Ok? Relativamente aqui ainda aos nossos ficheiros, o que é que nós vamos fazer? Eu vou aqui ao novo ficheiro readme.md e vou criar aqui quase como sendo um bloco de notas dos meus comandos. Então na prática eu vou fazer aqui o seguinte, e isto aqui é uma nomenclatura muito utilizada nos ficheiros MD, que não é esse o objetivo, o nosso objetivo não é trabalhar aqui com ficheiros MD, mas neste caso eu vou criar aqui alguma nomenclatura e começar aqui a acrescentar estas informações. Neste caso eu vou identificar aqui que a configuração do utilizador é feita, e eu vou dar aqui 2 espaços para ele trocar a linha, com git config ---- global user.name e vou colocar aqui assim nome e git config ---- global user.email e coloco aqui o que seria então o meu e-mail. Para além disso, eu vou querer colocar aqui comandos. E nestes comandos eu vou começar por colocar aqui o meu git
init, em que no meu git init eu vou informar que este git init inicia o repositório, que o meu git status faz a verificação, verifica o estado do repositório e que o meu git add nome do ficheiro adiciona um ficheiro específico, neste caso eu vou colocar aqui nome ficheiro ao repositório, e se eu fizer git add ponto adiciona todos os ficheiros ao repositório. Ou seja, basicamente desta forma conseguimos fazer aqui um wiki de todos os comandos que estamos a listar. Vamos ainda colocar aqui também a parte do nosso git commit. Então neste caso eu vou colocar aqui git commit -m, mensagem, eu vou colocar aqui, cria um commit com a mensagem, ok? E basicamente seria este aqui os comandos que nós realizamos até este passo. No próximo vídeo vamos dar seguimento aqui a este projeto e vamos continuar a ver de que forma é que conseguimos trabalhar aqui a parte do Git e depois interligar aqui com o GitHub.